A favela venceu, é que eu ouço falar. Por favor me mostrem, me faça enxergar. Ainda vejo pobreza, esgoto, lixo, rato, casa em ribanceiras e em torno de mato. Mas eu acho que 2020 foi um retrato de tudo que já vem assombrando os brasileiros, a sociedade, o país em si, há muito tempo, né? E 2020, com a pandemia, isso só aflorou. Eu acho que pessoas que já vinham com vários sentimentos, já vinham com várias indignações ou sentimentos ruins presos, né, por várias situações, acho que soltou tudo em 2020. É só você olhar para a mídia, é só você ver aí, por exemplo, houve queima na Amazônia, teve problemas em terras indígenas, a própria pandemia com o Covid. E engraçado que ainda teve pessoas comemorando, pessoas fazendo festas. Ainda existem pessoas fazendo festas, né? Parece que vivem em outro mundo, parece que existe um mundo aleatório, né? Ou melhor dizer, um mundo paralelo a esse, né? E a gente não sabe. Mas é incrível isso como aconteceu. Pessoas indignadas com manifestações, pessoas gerando ódio e comentários discriminatórios em relação a casais que adotam pessoas que não são da mesma etnia, sabe? Coisas que é absurdo e ninguém entende. Qual o problema? Se o casal é branco e adotou um filho, uma filha negra ou asiática, ou se o casal é negro e adotou uma criança branca, sei lá, é uma situação muito complicada. E tipo assim, que eu penso, cara, se não é você, não tá fazendo mal pra você, qual o problema? Deixa as pessoas fazerem o que elas querem, desde que não atrapalhem ninguém, desde que não machuque ninguém, qual o problema? Mas sei lá, 2020 veio pra ensinar muita coisa, veio pra preparar bastante coisa também, as pessoas, né, pra muita coisa. Como eu falo, é uma nova era, né, que tá se começando. E eu vejo pessoas que estão entendendo isso, né? Que estão olhando coisas que estão acontecendo e estão tendo um outro entendimento, né? Pessoas que não estão levando tudo pela emoção, que estão analisando situações, que estão compreendendo, tentando compreender, né, o próximo. Não só entender os seus sentimentos ou entender a sua vida, mas procurando entender a vida do próximo. E é isso, eu acho que a música Livre para Sonhar fala muito sobre tudo isso, né? Fala muito sobre... eu falo sobre 2020, as coisas que aconteceram, que ainda vem acontecendo. E é um retrato bastante sobre isso mesmo, fala sobre um despertar para essa nova era, para a gente parar de olhar para pessoas que nos representem na política ou onde quer que seja, olhar para a figura e começar a olhar mais para as pessoas, o que elas falam e qual é o comportamento delas, para que tenha mudança, né? Tem uma nova era, né? Pra gente se proteger, pra gente se cuidar e começar a olhar para as nossas necessidades de todos e principalmente da maioria que vive em periferia, que vive sem educação, que vive na miséria mesmo, que existe bastante no nosso país,
principalmente norte, nordeste. É uma música que surgiu do nada. Eu estava no estúdio com o Nego, fazendo umas correções, né, e vendo os últimos detalhes da música É Pra Você. E aí quando a gente finalizou, ele começou a passar alguns beats que ele tinha lá no arquivo dele, no computador. E do nada ele soltou a base, que depois se tornou música, né, a música Livre Pra Sonhar. Quando ele solta a base, eu tipo, opa, me assusto, né, e falo, caramba, que base é essa? Aí ele falou, é uma das minhas bases que já tem um tempo que eu tenho aí. Aí eu perguntei se alguém já tinha usado aquela base, né, e ele confirmou dizendo que ninguém tinha usado, que era uma base antiga, que já estava no arquivo dele. E eu achei interessante, falei, cara, uma base forte, eu acho que eu tenho uma letra para essa música. E aí, o que você acha? Ele falou, não, eu acho que é uma base para vitória, de conquistas. Já eu vim de outra forma, pensando que não, eu sinto mais uma base para crítica social, né, para protesto. E depois a gente conversando, eu até falei, não, pode ser que em alguma parte eu venha com uma coisa mais de esperança, né? Mas eu não consigo, eu não tenho essa mentalidade de conquista nessa base, eu não sinto isso, eu sinto mais um protesto, mas eu posso vir também em alguma parte com esperança. E a gente concordou, ele fez a batida lá no estúdio rapidinho, eu peguei e trouxe para casa. E aí eu fiquei logo, já assim, coloquei no computador e fiquei ouvindo. E ali acho que essa música foi uma das mais rápidas para ser escrita e uma das mais rápidas para fazer no estúdio. Porque como eu já fui escrevendo, eu acho que terminei a letra, eu escrevi em 3 dias. Praticamente. Liguei para ele marcou o dia, eu fui pro estúdio e como eu já vinha praticando em cima da base, a gente só, acho que demorou fazer 2 vozes para acertar mesmo a voz principal. Amor indolor, amor de valor, amor por amor, mesmo que cobre o nobre pobre e se recobre de onde veio ainda é amor. Gravei a música e deixei para ele fazer o restante, e a única coisa que eu pedi para ele é que no refrão seria só um instrumental e que não ia ter um refrão, né, cantado ou pelo menos letras, seria só um instrumental. Eu achei melhor que pela base, porque eu achava que a base era muito forte e eu acreditava que o refrão sendo instrumental seria já o suficiente. E de fato ele concordou, ele criou mais alguma melodia dentro dessa base na parte do refrão, que eu achei incrível também. E aí a música foi criada. O beat ele não é tão, eu não vou dizer que ele é tão parecido com a Igualdade. A Igualdade ela tem uma pegada mais forte. Por incrível que pareça, tem uma parada mais, vamos dizer, mais swingada. É um boom bap ali, com uns timbres eletrônicos, mas que não é tão agressivo quanto uma música de protesto, né? Também tem uma pegada, vamos dizer, mais atual, né? Uma letra mais atual que condiz com tudo que está acontecendo no momento. Indígenas, incêndio na Mata Atlântica, questões de A Favela Venceu. É uma música politizada, então acho que também agregou bastante para o disco e para a forma como que o Lark está levando o disco também. E todo artista, todo compositor, querendo ou não, ele sempre coloca na sua arte um pouco de si. E comigo não foi ao contrário, né? Então espero que esse álbum faça as pessoas refletirem mesmo de uma maneira diferente
que as pessoas olhem para o que está em volta, tentem compreender mas olhem diretamente para o problema que nos atinge de fato. E não olhar superficialmente, né? Só olhar a casca ou entender que a figura, né? A pessoa, a figura, é o que pode representar alguma coisa. E não é bem assim. O que representa é o comportamento, é a fala, mas o comportamento. E eu acredito bastante no comportamento das pessoas. Trabalhar com o Lark Nadelli no estúdio foi bastante interessante, porque eu gosto de desafios, né? E eu acho que ele me propôs bastante desafios também, até pela forma dele trabalhar. Ele chegou aqui no estúdio, acho que de uma forma tímida, e aí depois ele foi achando o timbre da voz dele mesmo, o timbre que ele achava ficava melhor, foi se soltando. Até dentro da métrica, dentro dos flows, ele foi encontrando ali. Eu sempre também tentei trabalhar com ele a mentalidade de que nem tudo que a gente faz a gente tem que achar certo ou errado. Quem tem que escutar e agradar é o público. Obviamente que a gente também tem que estar feliz com o que a gente faz, né? Mas não tem uma regra. Na escola eles ensinam uma regra, mas o ouvido e o coração, aí não tem regra. Eu costumo dizer que a música não tem essas regras pra mim, né? Então acho que ele foi entendendo também o processo durante essa convivência no estúdio. É um cara chato, que faz parte também do artista, né? Todo artista tem seus pontos que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter paciência, tem que entender também o que o artista quer passar pra gente. A maioria dos cantores são chatos, né, porque eles ouvem uma coisa. Eu guardo comigo um making-off que eu não sei nem se eu posso falar, mas eu guardo comigo um making-off que eu vi do trampo do Belo, e o produtor dele era o Prateado, e eu sou Prateado, e ele falou assim, ó, você ouve com um ouvido, e eu ouço com os dois. Então é basicamente isso, né, quando a gente vai gravar. Claro que a gente não fala igual ele, né, eles tinham liberdade pra falar um ou outro, mas eu não vou falar isso com o cara, eu falo, não, então, sempre jogando pela tangente, né, não, mas ó, ouve isso daqui, o que você acha? Do mesmo jeito, aconteceu em algumas melodias, se não me engano foi a do Passarinho, eu ouvi uma coisa e ele cantou outra, aí ele me corrigiu, ué, eu acho que é um pouco mais pra cima, aí eu, opa. Então eu acho que esse respeito é legal, essa troca aí. Eu acho que esse meio de campo é legal ser feito, né? Às vezes é difícil de você, enquanto produtor, transformar a ideia que está na imaginação dele, transformar, desenhar ali, até chegar a melodia, até chegar o som final é difícil, mas a gente, na maioria das vezes, a gente consegue agradar. E o El também foi uma pessoa que sempre chegava aqui, a gente construía as ideias, os três davam palpites, o Lark sempre com o ouvido, não é isso, é pra baixo, é pra cima. E acho que o disco ele foi construído dessa forma, com muita parceria, muito entendimento, muita paciência. Eu, como componho também, sempre dava uns toques para ele, ó, tira essa palavra aqui vai ficar melhor, se você colocar isso vai ser difícil de você, é a sua dicção, e tá, esses toques, mas porque eu não gosto de moldar a pessoa, moldar o artista da maneira que eu imagino. Eu quero que ele seja o mais natural possível para que as pessoas se identifiquem com o Lark Nadelli, não com a produção do Nego Lock em si, mas sim o trabalho do Lark Nadelli. Tem a minha identidade ali, mas é bem pouco. Na maioria das vezes as ideias são conjuntas, e eu acho que é isso que torna o trabalho mais agradável também, para que outras pessoas se identifiquem com o trabalho do Lark Nadelli. E também não deixa de ser uma conquista, né? A música sempre foi um sonho, fazer, sempre
trabalhar com música ou viver de música, né? Isso sempre foi um sonho e eu acho que um desses sonhos eu realizei, que foi fazer um álbum com tudo aquilo que eu penso, com toda aquela minha maneira com toda essa minha maneira de compreender as pessoas e o que está em minha volta. Então eu externei tudo isso nas letras e para mim esse trabalho do álbum do Oceanello ficou muito bom. Eu gostei da forma como eu pude externar todo aquele sentimento, tudo que eu queria nas músicas, e com a ajuda do músico Well e com a produção do Nego Lock, como eu falo, foi um sonho realizado e espero que eu possa de alguma forma fazer com que as pessoas que escutem esse álbum, principalmente as primeiras músicas, que são músicas de crítica, de reflexão, porque a ideia do álbum não é gerar raiva, não é gerar nenhum sentimento ruim, e sim a reflexão. Sempre foi essa ideia da reflexão. E lógico, conforme o álbum eu fui finalizando o álbum de uma forma mais entretenimento, falando de amor. E como todo músico, como todo compositor, a gente também gosta de falar de amor, né? Gosta de saudade. Então eu iniciei forte com críticas sociais, com muita reflexão, e assim decorre o álbum, até mesmo nas que falam sobre amor. Mas assim, eu acho que é um álbum, posso dizer que é um álbum eclético, musicalmente falando. Então, o álbum eu acredito que ele surge numa ideia de EP, e aí depois acaba vindo outras letras que ele já tinha, algumas ele já tinha escrito, outras ele misturou, outras ele compôs durante o processo da criação do álbum mesmo. E eu acho que é um álbum dinâmico, porque tem o rap, na qual ele gosta, e tem uma parada mais acústica, tem uma mistura também de futurista, tem umas letras que são atuais, de protesto, tem umas letras que remetem à infância. Então acho que essa mistura toda foi interessante até para as pessoas conhecer as referências do Lark Nadelli. E eu acho que é assim que constrói um álbum mesmo. Não numa linha reta, mas assim como a nossa vida, né? Altos e baixos. Para que as pessoas escutem e reflitam sobre o seu comportamento, sobre o comportamento do outro, e para que nós nos tornamos melhores, né? E serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Se reconhece alguém